acordo entre o governo do Japão e o PAN prevê a doação de 1 milhão de francos CFAs ao Ministério da Educação. Dia Mundial de Alfabetização foi assinalado com a realização da primeira Jornada Nacional. Estas e outras informações serão apresentadas daqui a pouco. Boa noite. Durante o Conselho de Ministros realizado hoje, o Governo analisou a notificação do Banco Mundial sobre a elegibilidade do país ao Fundo AID20. Sob orientação do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiam, através de videoconferência, o Governo reuniu-se esta quarta-feira em mais uma sessão ordinária do Conselho de Ministros. Durante o encontro semanal, o coletivo governamental foi informado pelo titular da pasta de Economia, Plano e Integração Regional, sobre a notificação do Banco Mundial de elegibilidade da Guiné-Bissau aos fundos AED20, estimado em 90 milhões de dólares americanos, por um período de 3 anos. Já no capítulo deliberativo, a plenária governamental analisou e discutiu o projeto de decreto sobre investimento entre o Estado guineense e a empresa MC Group. Em consequência, instituiu uma comissão para a revisão e adequação do documento à legislação do país e propor uma nova agenda para sua reavaliação. A comissão, ora criada, é composta de 7 membros do governo e é presidida pelo Ministro da Economia, Plano e Integração Regional. O governo do Japão e o Programa Alimentar Mundial assinaram hoje em Bissau o acordo que prevê a doação de cerca de 1 bilhão de francos CFAs ao Ministério da Educação Nacional. Orçado em cerca de 200 milhões de ienes, o que corresponde a cerca de 1 bilhão de francos CFA, o acordo rubricado entre o governo do Japão, representado pelo conselheiro da embaixada, e o Programa Alimentar Mundial tem como objetivo apoiar o Ministério da Educação Nacional no fornecimento de alimentos aos grupos vulneráveis como crianças e mulheres. Esses programas são muito importantes por duas vertentes. Uma, porque permitem que as crianças vulneráveis possam ter alimentos na escola. E em segundo aspecto é porque também permite que as raparigas e crianças com deficiência, independentemente do género, possam levar alguma ração para partilhar com os familiares em casa. Segundo o representante do PAN, a iniciativa permite melhorar bastante não só a dieta alimentar das crianças, como também o rendimento escolar. Há uma outra componente deste programa que é abastecido através de compras locais. E são compras dirigidas especificamente às associações de mulheres ou agricultores ao nível local, o que permite, por um lado, aumentar a renda desses agricultores, dando-lhes um incentivo para continuarem a trabalhar na produção agrícola, e, por outro lado, também permite que as crianças sejam alimentadas com produtos locais que são da sua preferência também. O conselheiro da Embaixada do Japão destaca a segurança alimentar como prioridade da sua cooperação com a Guiné-Bissau. Segundo o conselheiro da Embaixada, a segurança alimentar é, de facto, um pilar da segurança humana ao qual o Japão dá atenção especial. É por isso que o governo do Japão continua a prestar apoio nesta área à Guiné-Bissau, apesar de todos os constrangimentos relacionados com a atual crise sanitária mundial. O governo foi representado no ato pelo secretário-geral do Ministério da Educação Nacional, que agradeceu o governo do Japão e o Programa Alimentar Mundial, esperando que o dom ajude significativamente na melhoria da qualidade do ensino no país. A Organização Mundial de Saúde ofereceu uniformes de proteção aos profissionais de diferentes hospitais do país. Em parceria com o Ministério da Saúde, a OMS procedeu esta quarta-feira uma série de entregas de equipamentos de proteção individual às diferentes estruturas sanitárias de Bissau. O Raul Fularó é um dos contemplados. Agradecer o apoio do Ministério da Saúde em parceria com a OMS,
que temos estado a trabalhar junto desde há muito tempo. Esse donativo vai ajudar muito naquilo que é prevenção e controle de infecção. Sabemos que as batas fazem parte de equipamento de proteção individual. Então isso é importante para colmatar as dificuldades que temos aqui em termos de prevenção e controle de infecção, sendo um hospital de infecto-contagioso. Apesar de não ser uma estrutura de saúde, a Universidade Jean Piaget, que tanto contribuiu no combate à pandemia da Covid-19, também beneficiou de meios de proteção de técnicos do laboratório. O estudo foi possível graças também à disponibilidade dos parceiros, particularmente a OMS, que eu tenho que realçar aqui, foi a confiança da OMS, desde o início deste combate, que sabia que, de facto, Guiné-Bissau tem capacidade para fazer diagnóstico de Covid. E não só testes que realizamos, também fizemos a vigilância genômica de SARS-CoV-2. Toda a publicação que existe na base de dados internacional sobre genoma de SARS-CoV-2 foi realizada aqui neste laboratório. A Direção Regional do Setor Autônomo de Bissau, Laboratório Nacional da Saúde Pública, hospitais militar principal e de Cumura também não foram esquecidos pela OMS. Sindicato dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde lamenta a suspensão dos recém-colocados. Segundo ele, a decisão prejudicará principalmente os cidadãos. Reagindo esta quinta-feira à decisão do Governo, através do Ministério da Saúde, sobre o despacho que suspende os técnicos de saúde recém-colocados das suas funções sob a justificação de procedimentos administrativos, o presidente do Sindicato de Enfermeiros lamenta o facto, garantindo que a decisão do Executivo coloca em causa o direito da população à saúde e educação. Entretanto, sobre a declaração da secretária de Estado da Gestão Hospitalar em considerar a suspensão um processo administrativo, Yuyu Correia lembra que todo o processo administrativo tem o seu prazo. Para ele, há outra forma de reduzir a massa salarial no país. Por isso, é incompreensível a escolha dos sectores considerados mais importantes para o efeito. Conhecido da Silva, um dos técnicos, lamenta o facto do ocorrido estar a sufocar o atendimento dos pacientes nos hospitais. Caso a situação continuar, os técnicos ponderam a utilização dos outros recursos para exigir o governo. Sob o lema Transformando os espaços de aprendizagem de alfabetização, a Direção-Geral de Alfabetização e Educação Não Formal realizou a primeira Jornada Nacional de Alfabetização. Para assinalar a data 8 de setembro, Dia Internacional de Alfabetização, a Direção-Geral de Alfabetização e Educação Não Formal está a realizar a primeira Jornada Nacional, onde vão debruçar sobre a problemática de alfabetização do país, junto com os parceiros. Não promover a educação básica é transformar o ser humano em apenas mais um número em milhões tirada do indivíduo, e a chance de expressar a sua opinião, de exercer a sua cidadania plenamente, além de torná-las vulneráveis à manipulação. A alfabetização de jovens e adultos precisa de ser prioridade. Na Guiné-Bissau, as taxas do analfabetismo têm aumentado nos últimos anos, segundo o último dados de Mix, que aponta de 48,9% da população guinense são consideradas analfabetas, sobretudo nas camadas femininas e nas zonas rurais. O setor de alfabetização e educação de adultos na Guiné-Bissau está quase desaparecida, porque sofre de um subfinanciamento crônico, tanto por parte do Estado como dos parceiros de cooperação para o desenvolvimento, o que impede fortemente a adequada implementação das linhas de orientação estratégica para os atores do setor de alfabetização, que poderia contribuir para a competitividade do mercado. Mal Lopes garante que a alfabetização tem um papel fundamental e imprescindível no desenvolvimento social e econômico mundial. A referida comissão organizadora tem por missão realizar a Jornada Nacional,
alfabetização, com atividades que vão decorrer em todo o território nacional, com o intuito de recolher sugestão, ideias necessárias para enriquecer o documento magno da Direção-Geral, que é a Política Nacional da Alfabetização. Por isso, há que fazer um trabalho profundo e sério no seio da nossa população. Temos que levar a alfabetização à massa desfavorecida, por diferentes vias e métodos, via rádio ou presencial. Por qualquer desta via se pode contribuir de forma eficaz para a diminuição e eliminação do analfabetismo. Ainda temos um grande desafio, que é alfabetizar, disseminar o conhecimento de uma forma prioritária. Já com isso é possível diminuir as injustiças sociais, mudando positivamente de maneira decisiva a vida das pessoas. A alfabetização é uma porta de acesso à cidadania, que permite jovens e adultos beneficiem de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. A data foi criada pela Unesco com o propósito de garantir uma alfabetização de qualidade à população do mundo inteiro. A ministra da Educação salientou, por outro lado, que continua alta a taxa de analfabetismo no país. Os parceiros que apoiam o sector da educação tomaram parte nesta primeira Jornada Nacional de Alfabetização. Em representação da Unicef, Lula Mariano pede a colaboração de todos para levar a educação a todo o território nacional. Felicitando, por um lado, o Ministério da Educação pela iniciativa de proporcionar momentos de reflexão em prol da educação e, por outro lado, as organizações de sociedade civil se engajaram nesta iniciativa junto do Ministério da Educação, torna-se esta celebração mais inclusiva e participativa. Para um mundo melhor, a colaboração de todos e todas é essencial e devemos todos contribuir com os recursos que temos no desenvolvimento do pleno potencial de crianças, adolescentes e jovens de Guiné-Bissau. Deste dado relevam o efeito da crise da aprendizagem que tem afetado o sistema educativo guineense nos últimos anos. A manifestação do nosso continuado apoio. Ministra da Educação foi quem presidiu o ato, disse que apesar de crescentes esforços das autoridades nacionais, o Ministério sempre contou com o apoio dos parceiros internacionais na diminuição da taxa de alfabetismo no país. A taxa do analfabetismo na Guiné-Bissau continua muito alta, ou seja, dos dados do último mês apontam em 49%, o que significa que o nosso país, há cerca da metade das pessoas com 15 anos de idade e adultos não sabem ler e nem escrever. Esses dados indicam claramente a fraca capacidade que o país tem em cumprir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como a capacidade de contribuir para a riqueza e o progresso e o bem-estar da nossa sociedade. Quero assegurar que o governo da Guiné-Bissau continuará a trabalhar afincadamente para reduzir drasticamente a taxa do analfabetismo no país. Esta primeira Jornada Nacional de Alfabetização, os autores envolvidos vão realizar atividades em todas as regiões do país, com o intuito de recolher sugestões e ideias necessárias para pôr cobro à situação da precariedade de alfabetização na Guiné-Bissau. Aumenta-se no país o número de recém-nascidos com o pé boto. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo Centro de Reabilitação Motora, através do responsável deste serviço. De 2015 à data presente, são aproximadamente 400 casos de recém-nascidos com pé boto, ainda por identificar o tipo e a causa.
Segundo o responsável do serviço de Ponseti, precisa-se fazer uma sensibilização séria para que as pessoas possam saber que é possível combater a doença ainda no início. Contudo, o Centro de Reabilitação Motora, através do apoio de uma organização não governamental, tem a realizar o tratamento gratuito para todos os recém-nascidos do país, razão pela qual pretende-se descentralizar a clínica do tratamento da doença de pé-boto em algumas zonas do país, caso o Ministério da Saúde Pública assine o segundo protocolo da organização. Para essa segunda fase do protocolo, a organização decidiu propor a abertura de 2 novas clínicas. Então escolhemos a região de Gabu, sim, que vem muitas pessoas de Gabu para cá e é muito longe. E também São Domingo, que fica na fronteira com o Senegal, evitando que as pessoas podem ir para o Senegal, já tem tratamento no local. Então estamos à espera que o protocolo seja assinado quanto antes para podermos continuar a suportar, ou a organização continuar a suportar as crianças. O Dia Internacional de Pé-boto celebra-se todos os anos a 8 de setembro. Foi realizada hoje nas instalações de base aérea a cerimónia de abertura de formação no domínio da Polícia Aérea. 30 elementos da Força Aérea Guineense vão receber a formação de Polícia Aérea durante 12 semanas, 3 meses, através da instrução dos militares portugueses. Na cerimônia de abertura do curso, Suleimani Camará, em representação do Estado-Maior da Força Aérea, deixou as seguintes saudações. É com grande honra e satisfação que a Força Aérea saúda este primeiro curso de Polícia Aérea, fruto da assinatura de programa quadro entre Guiné-Bissau e Portugal. O curso cuja abertura se celebra é resultado da retoma da cooperação técnico-militar entre Portugal e as Forças Armadas da Guiné-Bissau. Ramos Borges chefia a missão militar portuguesa e eis os seus votos. Faço votos para que o conhecimento seja adquirido da melhor forma, uma boa relação entre as duas Forças Armadas, entre instrutores e instruentes, e faço também votos para que estas missões de treino se estendam no tempo e por muitos anos. Na cerimônia, o representante do Estado-Maior-General das Forças Armadas Guineenses agradece. Gostaríamos de agradecer mais uma vez às Forças Armadas Portuguesas por essa oportunidade e esse privilégio que as Forças Armadas da Guiné-Bissau, sobretudo a Força Aérea, têm de receber mais uma formação, que é a primeira formação da Polícia Aérea. Por isso gostaríamos de apelar aos formandos aqui da Força Aérea que aproveitem o máximo para adquirir os conhecimentos que serão administrados. A formação da Polícia Aérea, nesta sua primeira edição, conta com a participação de 30 elementos selecionados conforme habilitação literária e aptidão física. A Associação dos Consumidores de Bens e Serviços considera de ilegal e inadmissível algumas cobranças feitas pelos motoristas de transportes públicos e pede conjugação de esforços para acabar com esta situação. O encontro entre os responsáveis da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços e a Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres tem, entre outros objetivos, manifestar a preocupação da organização em relação àquilo que considera de atos isolados e ilegais que se verificam no setor dos transportes públicos. Tendo em conta as cobranças ilegais e isoladas que alguns motoristas estão a praticar, aliás, acompanhamos desde o início do Covid, antes da guerra da Ucrânia, houve cobranças abusivas, que nós pensamos a nossa população não tem condições econômicas e financeiras para serem roubados, digamos assim. Também temos situação de sinalização, temos situações de placa, ausência de placa nas estradas, nas vias públicas.
temos problemas de paragens que não têm condições dignas para acolher a população, ou seja, passageiros, para o seu destino final. Excesso de lotação nos transportes públicos e a situação degradante da paragem central também foi abordado no encontro. Por sua vez, o presidente da Comissão Técnica de Automobilismo da Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres realçou a importância do encontro em prol dos utentes da via pública. Apresentamos também a nossa preocupação relativamente aos proprietários de autocarros que utilizam o corredor do autocarro para os passageiros, que não é digno. É justo que trouxeram, por exemplo, não há terminais em condições para prestar um serviço digno às pessoas que se deslocam aos terminais para viajarem para determinadas localidades. Hoje não há um preço, não há uma tabela de tarifas fixo que se deve cumprir para que o passageiro pague aquilo que deve pagar. Portanto, cada um põe, o condutor e o proprietário põe o seu preço, não vendem senhas que estipulam os preços, não observam a tabela produzida pelo governo, reproduzida pela Direção-Geral, as lotações não respeitam, condições do assento do passageiro, o lugar do passageiro não é conservado, porque um lugar do passageiro tem as suas características, como deve ser o lugar do passageiro, também tem, está no código, mas ninguém respeita. Ainda mais nesse período de maratona, onde foi decidido que 2 meses as autoridades fiscalizadoras não devem exercer as suas atividades e saíram da via pública e hoje cada um faz o que quer. A COBES e a Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres acertam passos para melhorar o serviço público de transportes. A Guiné-Bissau pode desafiar qualquer país no jogo de dama, se for criada as condições necessárias. A afirmação é do vice-campeão nacional da modalidade, Gibril Sarr. A Guiné-Bissau volta a estar entre os melhores do mundo da modalidade dama, a conquistar o 3º lugar na 47ª edição de Open de Cidade de Mori, em Itália. Fruto das 2 vitórias do Infale Mané, vulgarmente conhecido por Bajassi, a conquistar o 3º lugar nas 2 categorias lentas e rápidas. Dos objetivos que nós traçamos a priori antes de ir para a Itália, era conseguir um lugar de pódio e nós conseguimos ter esse lugar de pódio através do nosso campeão nacional, o mestre Infale Mané, vulgo Bajassi. Ele conseguiu 2 vezes subir ao pódio, conquistando sempre a 3ª posição, tanto nas partidas rápidas como nas partidas normais ou partidas lentas, digamos assim. O torneio juntou atletas de diferentes países e tinha como referência o campeão do mundo, o russo Alexandre Suarman, que afastou Gibril Sarr na 2ª rodada. A primeira partida que nós tivemos, ele ganhou porque o meu tempo terminou mais rápido que ele. Porque há 2 formas de ganhar uma partida de dama. Ou você ganha naturalmente, ou você ganha beneficiando do tempo. Quer dizer, jogamos com um cronômetro ao lado que mede os tempos. Então, durante os cálculos, eu consegui consumir mais tempo do que ele e foi-lhe atribuído a vitória. Mas é uma sensação interessante para a Guiné-Bissau e para todos os damistas da Guiné-Bissau. Participaram mais de 69 atletas e a maioria se inscreveram nas categorias lentas por causa... São partidas com 5 minutos e mais 2 segundos adicionais. Quer dizer, os jogadores têm 5 minutos para jogar uma partida, mas cada vez que fizeram uma jogada, tem 2 segundos adicionais. Isso vai fazer com que, no final, não fica nos 5 minutos, mas sim pode levar mais tempo, pode ser 10 ou 15 minutos o total do tempo consumido numa partida. Mas, mesmo assim, tendo em conta o conhecimento do jogo de dama, que é um jogo de cálculos intensos, esse tempo é muito curto. É por isso que nem todos os jogadores gostam de participar. A cidade de Yangambi, na República Democrática de Congo, acolheu os trabalhos preparatórios da COP27. C'est la 2e plus vaste forêt tropicale de la planète. É a 2ª floresta mais vasta do planeta depois da Amazônia. Com certeza o primeiro pulmão da humanidade.
porque a floresta da Bacia do Congo tem a melhor capacidade de sequestração de CO2 que a floresta da Amazônia. Ela captura e estoca mais eficazmente o carbono da atmosfera, o que limita o aquecimento climático. A floresta é um limpador. A floresta necessita de CO2 para poder viver e tudo que é injetado ao nível da atmosfera, a floresta o recupera para poder utilizar, sintetizando os seus próprios alimentos. É este o papel ecológico que a floresta desempenha. É, na verdade, a sua função primordial. C'est au cœur de cette forêt. É no coração desta floresta é Yangambi, na província norte da RDC, que uma centena de cientistas preparam a COP27 no próximo mês de novembro. O primeiro-ministro congolês já lançou os trabalhos nesta passada segunda-feira. No ano passado, na COP26, a RDC engajou-se apresentando-se como sendo um país solução ao aquecimento climático, uma vez que a sua floresta luxuriante estabiliza o clima mundial. Mas se as soluções existirem aqui, não devem, em todo o caso, penalizar dezenas de milhões de pessoas que vivem aqui nesta floresta e a utilizam. A situação de Yangambi é de tomar em conta esta população na qualidade de protetor destas soluções, baseado na natureza que a humanidade procura. E para fazer face aos perigos do clima, se consideramos hoje que Yangambi é um dos pulmões da RDC, país solução, então, os protetores desta biodiversidade que a população pensa que tem o direito a uma compensação. La RDC attend une compensation. A RDC espera uma compensação equitável pela parte dos países ricos e poluidores pelos esforços que as populações locais devem empreender na Bacia do Congo, porque são elas que devem mudar os seus modos de vida para preservar a floresta. As primeiras causas da desflorestação são a pobreza. As pessoas são pobres, por isso cortam as árvores. São pobres porque são obrigados a fazer uma agricultura itinerante. A pobreza faz com que não tenhamos a eletricidade. Se houver uma resposta a questões de energia, se houver alternativas a tudo isso, quer dizer, as populações deste país, acreditamos que é possível baixar o ritmo de deflorestação e preservar a floresta para o interesse da humanidade. Na COP26, parceiros doadores da RDC prometeram $500 milhões a Kinshasa para renovar um acordo de 2016 sobre a proteção das florestas, segundo o governo congolês. Mas o dinheiro até então não foi desembolsado. Em Angola, a UNITA apela à criação de uma comissão para a recontagem de votos, alegando discrepância na contagem de votos do partido e da Comissão Eleitoral angolana. O líder da UNITA reivindicou uma discrepância entre a sua contagem de votos e a da Comissão Nacional Eleitoral, que poderia virar o resultado das eleições gerais em Angola do dia 24 a seu favor. A denúncia feita esta segunda-feira à noite resulta da contagem paralela efetuada com base nas chamadas atas síntese. O candidato presidencial da UNITA pretende que sejam comparadas as atas em posse da Comissão Nacional Eleitoral com as cópias nas mãos dos partidos. Para o efeito, a UNITA solicita a constituição de uma comissão multidisciplinar, composta pela Comissão Nacional Eleitoral, membros dos partidos políticos concorrentes e membros da sociedade civil, na presença de observadores nacionais e internacionais. Horas antes da conferência de imprensa dos dirigentes do maior partido da oposição, o plenário da CNE avaliou os recursos contenciosos da UNITA e da Casa CE e solicitou ao Tribunal Constitucional para não lhes dar provimento, porque muitos dos documentos apresentados não eram as cópias das atas fornecidas aos delegados de lista e outros que não tinham código de identificação ou apresentavam rasuras. Lucas Quilondo sublinhou também que apenas os documentos da CNE são válidos. A Comissão Nacional Eleitoral, enquanto entidade que constitucionalmente e legalmente é encarregue da organização e condução dos processos eleitorais, é ela a única fiel depositária dos documentos autênticos em relação ao processo eleitoral. De acordo com os resultados definitivos proclamados na semana passada pelo CNE, o MPLA venceu as eleições com 51,17% dos votos e 124 deputados, enquanto a UNITA obteve 43,95% e 90 mandatos. O Tribunal Constitucional ainda tem que se pronunciar. A cerimónia de investidura está marcada para o dia 15 de setembro.
FAO alertou que fome iminente na Somália vai exigir uma resposta humanitária maciça. A organização informou ainda que a situação poderá agravar-se até o final do ano, caso nada seja feito. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura alerta: a fome que está iminente na Somália vai exigir uma resposta humanitária maciça. De acordo com o organismo, há indicadores concretos extremamente alarmantes de que a situação se agravará provavelmente no final do ano em parte do país. Uma crise histórica, afirmava um responsável da FAO. Ryan Paulson explicava que nunca antes houve 4 estações de chuva sem água e esperam que a quinta, no final deste ano, seja igual, o que os coloca em território desconhecido. É preciso aumentar consideravelmente a resposta a este problema, caso contrário a perda de vidas será significativa, garantia Ryan Paulson. Milhares de pessoas estão a morrer devido a uma seca sem precedentes agravada pelos efeitos da guerra na Ucrânia. No Fórum Econômico Oriental, o presidente russo Vladimir Putin afirma que as sanções impostas ao seu país constituem uma ameaça global para o mundo. O presidente da Rússia acusou as sanções impostas pelo Ocidente de serem uma ameaça global para o mundo. No Fórum Econômico Oriental, em Vladivostok, na presença de líderes dos países que não condenaram a invasão da Ucrânia, Vladimir Putin afirmou: em vez da pandemia, vieram outros desafios também de natureza global, com ameaças a todo o mundo. Refiro-me à febre das sanções do Ocidente e às tentativas agressivas de impor modos de comportamento a outras nações, de as despojar da soberania e querer subjugá-las à sua própria vontade. O efeito mais visível das sanções, por enquanto, é a retirada de muitas multinacionais e retalhistas ocidentais da Rússia. Uma decisão recente do G7 de limitar os preços do petróleo provocou uma reação furiosa de Moscovo, que depende fortemente destas receitas. O encerramento do gasoduto Nord Stream 1, que abastecia grande parte da Europa em gás, é vista no Ocidente como uma retaliação direta a essa medida, numa guerra económica que está apenas a começar. É tudo o que preparamos para si nesta edição do Telejornal. Muito obrigada pela sua atenção. Até daqui a pouco.